Cápsula e nós vamos falar agora do Brasil que excluiu os Estados Unidos de um evento que vai ter lá em Nova York. Eu vou te falar um negócio, sabe qual que é esse grande evento que vai ter pela democracia e coisa e tal? Vai ser a união do Lula com o Boric, com o Petro da Colômbia e com o Sanches da Espanha. Os quatro derrotados, os quatro presidentes esquerdistas que tem no mundo, quatro presidentes de extrema esquerda, totalmente sem moral nenhuma, porque sabem que vão perder as próximas eleições, resolveram fazer esse grupinho. Lembra que o Lula se encontrou lá na Espanha, né? Na verdade não foi na Espanha, não, foi em Santiago do Chile, se encontrou com esse clubinho, agora vamos fazer uma reunião desse clubinho em Nova York e estão avisando aqui, não vamos chamar os Estados Unidos, não vamos chamar o Trump. Você acha que o Trump é querendo essa palhaçada, porra? Olha como que a imprensa está tentando dizer que não, que o Lula é o grande salvador da democracia, ele vai lutar pela democracia lá na ONU, lá em Nova York, não sei o que lá e coisa e tal. Esse pessoal, cara, tá incentivando o Lula a bater no Trump. E eu já falei para vocês, para a esquerda americana, para a esquerda europeia e para a esquerda brasileira, isso é lindo de morrer, porque eles não gostam do Trump, eles querem bater no Trump mesmo. O problema é que o Lula está usando o Brasil para isso, e está ferrando o Brasil numa briga que o Brasil não tem como ganhar, muito menos o Lula. Essa notícia foi sugerida por Tempestade Elétrica, Time Copy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só que coisa. A doutora Jussara Soares fala aqui, ó, que o Brasil excluiu os Estados Unidos. Não vamos chamar os Estados Unidos para o nosso clubinho, né? Aqui, ó, sanções americanas impedem a participação da gestão Trump em evento às margens da ONU, justifica o governo brasileiro. Não porque o Trump sancionou a gente, então a gente não vai chamar para ele. Ele está querendo muito vir. Ele queria. O Trump está quase de joelhos na porta aqui do nosso evento, aqui em Nova York, implorando para participar do nosso clubinho. É, cara, eu vou te falar, uma cambada de idiota, meu amigo. Sob impacto das sanções americanas, o Brasil excluiu os Estados Unidos da segunda edição da Defesa da Democracia contra o Extremismo. O encontro será realizado na próxima quarta-feira em Nova York, às margens da Assembleia Geral da ONU. O evento é articulado por Lula, com o presidente do Chile, o Boric, o Pedro Sánchez da Espanha, o Petro da Colômbia e o Yamandu Orsi do Uruguai. Desses todos aqui, o único que tem alguma popularidade é o cara do Uruguai, porque ele acabou de ser eleito agora. Mas mesmo ele já está começando a perder popularidade por lá, porque não tem jeito, cara. A esquerda sempre tá errado, cara. Sempre ferra as coisas, né? Então, o Boric não vai se reeleger. O Pedro Sánchez também tá mal pra caramba lá na Espanha. O cara da Colômbia, o Gustavo Petro, não vai se reeleger também. O Lula também, se Deus quiser, não vai se reeleger também. O Yamandu Orsi tá longe ainda dele, mas a gente não sabe, né? Porque ele acabou de ser eleito agora. Aqui, ó, a expectativa é reunir representantes de 30 países nesse evento e coisa e tal. Na avaliação do Lula, o convite aos americanos seria uma incoerência. Meu amigo, você vê convidar. Você acha que os Estados Unidos ia querer participar desse clubinho seu de merda? O clubinho dos presidentes sem popularidade, o clubinho dos presidentes que não faz nada, né? E, aqui, e não porque não sei que lá que o Trump aplicou tarifas, então não vamos chamar o Trump para o nosso clubinho. Está excluído os Estados Unidos. Estamos em Nova York. Nós vamos a Nova York fazer um evento e vamos excluir o Trump, né? E, cara, isso é uma palhaçada tão grande, porque isso faz um mal enorme para o Brasil. É o que eu falo para vocês. Tá na cara que esse processo todo, essa briga do Lula com o Trump, é a função da esquerda americana e da esquerda europeia. Por quê? A esquerda americana está completamente perdida lá nos Estados Unidos. Embora o Trump seja muito criticado lá pelas medidas dele, a verdade é que os democratas não conseguem parir um nome que seja competitivo contra o Trump em 2026. Em 2028, digo. Não surge nenhuma figura no campo democrata que consiga atender às expectativas do povo. Os democratas se dividiram muito, com o pessoal indo muito para a esquerda, para a extrema esquerda, e com isso perdendo o apoio do centro americano, e com isso sem chance nenhuma de ter votação. E é verdade, o Trump não pode ser candidato em 2028, ele vai ter que passar o bastão para alguém. Agora, ele tem o Marco Rubio, ele tem o Vance para escolher, e em tese tem outras pessoas também no Partido Democrata que ele poderia colocar como sucessor deles, né? Acho que eu particularmente entre os dois prefiro o Marco Rubio, mas o Vance também tem uma chance muito grande. Então, é isso que está acontecendo. A esquerda está morrendo nos Estados Unidos. Na Europa, a mesma coisa. A esquerda europeia está achando lindo o Lula brigar com os Estados Unidos.
Tem um monte de intelectuais lá de universidades europeias falando, tá vendo? É assim que a Europa devia falar com os Estados Unidos, igual o Lula fala, dizendo não, e brigando, e não ligando pro Trump. Vai lá, Lula! Bate no Trump, Lula! Bate no Trump, Lula! Esse pessoal tá falando esse tipo de coisa, por quê? Porque a esquerda quer isso, eles querem brigar com o Trump, é lógico. Só que eles não têm chance nenhuma disso. A esquerda europeia é uma esquerda mais central, é mais centro-esquerda. E por isso sabem que não podem, eles, a Europa, olha só, a Europa sabe que prejudicaria muito a economia dos países brigar diretamente com os Estados Unidos. Então eles estão negociando com o Trump. Teve um negócio, já fecharam o acordo lá da União Europeia com os Estados Unidos na questão de tarifas e coisa e tal. E pronto, lindo de morrer. É isso que o Brasil deveria estar fazendo, né? Acabar com esse processo de Bolsonaro o mais rápido possível para negociar a tarifa, para conseguir negociar alguma coisa com o Trump. Ao contrário disso, fica o Lula nessa ideia de que não somos os salvadores da democracia do mundo, porque só a esquerda é democracia. Se não votar na esquerda, não é democracia mais, e então a gente vai salvar a democracia da esquerda do mundo. E aí fica arrumando esse negócio que, primeiro, porque a direita está crescendo no mundo inteiro devido à informação descentralizada e distribuída, a esquerda está morrendo no mundo inteiro, é inevitável, tá? Passou a época da esquerda, todo mundo já está percebendo a idiotice que é a ideia de planejamento central, de ter governos grandes para resolver problema, governo não resolve problema nenhum. Então, em tudo quanto é lugar, a esquerda está perdendo. E aí vai ficar o Lula brigando pelo modelo errado, pelo modelo antigo, para manter a estabilidade do status quo da esquerda aqui no Brasil e na Europa e nos Estados Unidos, sendo que nem na Europa e nos Estados Unidos eles estão conseguindo fazer alguma coisa. Ou seja, o Lula vai quebrar o Brasil sem conseguir absolutamente nada para ele, né? Chega a ser uma piada isso daqui, cara. Eu vou te falar uma coisa, né? E bom, lembra, a Assembleia Geral da ONU acontece segunda-feira agora, começa justamente com a abertura com a palestra. O primeiro a falar na ONU é o Lula, né? E a Assembleia da ONU deve expor contrastes entre Lula e Trump, né? E o Lula vai fazer um discurso contra o Trump, eu não tenho dúvida nenhuma. Como eu falei para vocês, ele está imbuído do espírito de que eu vou salvar a esquerda no mundo inteiro, fudendo o Brasil, vou ferrar o Brasil completamente para salvar a esquerda, vão salvar a democracia de esquerda no mundo inteiro, né? E, lógico, não vai conseguir. E é importante notar isso. O discurso do Lula vai ser muito crítico ao Trump? Certamente, mas lembra que logo em seguida fala o Trump, né? O Trump fala logo em seguida, e aí nós vamos ver como é que vai ser essa coisa, qual que vai ser a postura do Trump. Eu não acho que o Trump vai sequer dedicar tempo dele para falar alguma coisa sobre o Brasil e sobre o Lula, porque o Trump tem coisas muito mais importantes para fazer. A briga dele é num patamar, num nível muito maior, né? O Lula é igual aquele pequenininho, assim, dando soquinho na canela do Trump, assim, o Trump nem sente isso, né? A briga do Trump é muito maior, é com a China, até com a Europa, de certa forma, e não vai preocupar com o Brasil. Não acho que o Trump vai fazer nada. Agora, a resposta do Trump para o Brasil pode ser em outro nível, pode ser mais sanções, pode ser mais Magnitsky, pode ser mais um monte de coisa, né? Então vamos ver o que vai acontecer semana que vem. Lembra que a promessa do Marco Rubio é que semana que vem seriam as medidas de sanção dos Estados Unidos para o Brasil. É verdade também que talvez não existam essas sanções devido à aprovação da anistia ou da urgência da anistia. Então é possível que o Trump não aplique essas sanções na semana que vem, aguardando o desenrolar do processo da anistia aqui no Brasil. Porque, em tese, a anistia é uma maneira de resolver o problema, liberar o Bolsonaro e coisa e tal. Mas eles estão falando de dosimetria, que não vai ser anistia, não sei o que lá e coisa e tal. Eles estão falando, mas o nome não quer dizer muita coisa. Tem que ver como é que vai ser esse texto. A gente não sabe ainda como é que vai ser esse texto dessa suposta dosimetria ou anistia. Temos que ver o texto. Antes de ver o texto, não dá para saber o que vai sair disso daí, né? E o fato é que pode ser que o Trump não faça nenhuma sanção nesse sentido, né? Agora, pode ser também que o Trump faça alguma sacanagem com o Lula lá para sacanear o Lula pessoalmente, eu já falei. Não, prender o Lula é pouco provável? É pouco provável prender o Lula, mas seria lindo de morrer, né? Quem sabe deter ele para interrogatório, né? Botar a polícia para deter ele, para fazer um interrogatóriozinho, depois liberar ele, não tem problema nenhum, pô. Ué, chefe de Estado, mas pode ter que prestar declarações, pode ter que prestar depoimento à polícia lá em Nova York, né? Quem sabe alguma coisa assim, ou quem sabe a prisão de um ou outro da comitiva do Lula, né? Eu acho que ia ser uma coisa educativa para o Lula, acho que ia ser muito bacana isso, né? Aqui, ó, na ONU, Lula e Trump estarão no mesmo lugar pela primeira vez, né? Aí Lula, finalmente o Lula foi lá com o Trump. Você acha que o Lula poderia aproveitar para tentar conversar com o Trump, que seria o papel dele, né? Mas não, o Lula não vai. Aqui, ó, Lula e Trump vão à Assembleia da ONU, mas não devem se reunir, dizem fontes.
Por quê? Porque é lógico que o Lula não pediu para se reunir com o Trump. Se tivesse pedido, talvez tivesse sido atendido. Talvez tivesse a oportunidade de conversar com o Trump sobre as tarifas. Mas é lógico que o Lula não vai fazer isso. O Lula é covarde demais para fazer esse tipo de coisa. Já estão falando aqui que eles não vão se reunir, que o Lula não vai falar com o Trump. É lógico, é um covarde mesmo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final.